Glorificado seja Deus pela vida, pela salvação. Glorificado seja Deus neste dia, pelo dia que é comemorado o Dia das Mães. E o que é ser mãe? De acordo com o dicionário de Sarcone, nós vamos contemplar que mãe é a mulher que gerou um filho ou que teve descendentes. É a genitora, tão jovem e que já é mãe. Você vai contemplar, além dessa definição, várias outras. Por exemplo, ele apresenta 10 definições para a expressão, ou para a designação, ou para o significado do termo mãe. Além disso, do termo mãe, você ainda pode contemplar na vida em sociedade as seguintes colocações. Mãe de aluguel, que é a mulher que aluga o seu útero para que nele seja implantado um embrião que dará origem a um filho por encomenda. Mãe protetora. Você vai encontrar a expressão mãe de Deus, se falando de Maria, mãe de Jesus. Você vai encontrar a expressão mãe de família, que é mulher que é o chefe ou cabeça de uma casa, ou que responde pelas despesas e pela educação de uma família, que seria a mater familiar. E ainda você vai contemplar outras expressões. Dentre elas, podemos destacar a mãe natural, que é aquela que gera filhos, não oriundo de um matrimônio. Você vai contemplar a mãe preta, que é a mulher negra, que é a que amamentou filhos de branco. Dentre outros termos, você vai contemplar esta colocação. Mas verdadeiramente, ser mãe é ser aquela que é mãe natural ou aquela que se dispõe nas mãos do Senhor e é mãe de oração. Você vai contemplar aquela mãe que se prontifica a cuidar daquela criança, que a mãe, a genitora, não se dispõe a fazer isso, e ela passa a ser aquela que cuida, que zela e que quer o bem daquela criança e que conduz os seus passos no dia a dia, fazendo com que ela aprenda do Senhor, aprenda diante dos que lhe cercam, aquela que protege, que cuida, que zela, que está pronta para estar com a criança na saúde, na doença, na educação secular, na educação espiritual, enfim, aquela que se coloca diante de Deus como instrumento nas mãos dele para proteger aquele ser que, por certo tempo, é indefesa e que ele está ali para dar a devida proteção. E esse ser que aprende com ela, passa a respeitá-la, a querer estar junto, a ouvi-la e a louvar a Deus por aquele ser. Seja a mãe biológica, seja a mãe de coração, seja a mãe de oração, que o verdadeiro filho reconheça as qualidades que Deus a concede e possa, em todos os dias da vida de sua mãe, honrar, exaltar e bendizer ao Senhor pela vida desta, que biologicamente, ou de coração, ou de intercessão, se prontifica em cuidar dos filhos. Mas, em exemplo, podemos citar Ana, que é aquela mulher que, enquanto não fora mãe, passou na pele tristeza, amargura, angústia, por não ser mãe. Veja, quando você lê os capítulos 1 e 2 de 1 Samuel, você vai contemplar a história de uma família. E nessa história de uma família, que não era uma, era duas, você vai encontrar a história de Eucana, que subia a Siló todos os anos, junto com suas duas mulheres. As duas mulheres eram Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. E todos os anos, Eucana saía da sua cidade e a Siló, como já disse, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. E era nesses momentos que Ana se via como uma mulher amargurada, porque Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso aconteceu por vários anos, pois o texto diz isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido, Eucana, lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Isso você contempla esse relato nos versos de 1 a 8 de 1 Samuel. Após esse relato, você vai contemplar o contexto que vai descrever
Ana pede a Deus um filho, que vai do verso 9 ao verso 18. Depois do verso 19 ao verso 28, você vai contemplar o nascimento de Samuel. E fechando assim o capítulo 1. E no capítulo 2 você vai ter a oração de Ana, que vai do verso 1 ao verso 11. Esses relatos, ou essa descrição, descreve claramente o não ser e o ser mãe. O não ser gera tristeza, choro, preocupação, mas o ser gera alegria, gozo, paz, exaltação, lembrança, cuidado, resposta de oração. Porque quando você lê do verso 9, o qual eu vou fazer agora, olha o que diz o texto. Certa vez, eles estavam em Siló. Eles quem? Eucana, Ana, Penina. E tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou, aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela. E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada. E disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu Ana, eu não estou bêbada. Não bebi nenhum vinho, nem uma bebida. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim. Respondeu ela e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Então aqui você tem um relato da oração de Ana. Derrama-se no altar do Senhor. É vista como uma mulher embriagada. Ela diz que não fez isso. Pelo contrário, estava derramando sua tristeza, seu sofrimento no altar do Senhor. Por que ela diz sua tristeza e seu sofrimento? Porque no contexto anterior, ou seja, nos versos de 1 a 8, você contempla a história em que Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano, porque todos os anos Eucana subia para Siló, aonde se encontrava o sacerdote Eli, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Neste ano, nós contemplamos no texto lido que Ana toma uma decisão e se derrama no altar do Senhor. E depois daquela oração, o Senhor muda o quadro de Ana. Olha, diz o texto no verso 19 ao 28 o seguinte: na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho, pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse menino a Deus, o Senhor. Eucana e sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Eucana respondeu: faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado. E o Senhor faça com que, de fato, se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa e amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. Ana disse: meu Senhor, dizendo ela a Eli, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé orando.
Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Ana cumpriu o compromisso que fizera a Deus. Era costume em Israel, entre os judeus, amamentar uma criança, e aí você vai contemplar por quanto tempo essa criança foi amamentada. E você vai contemplar que a criança era desmamada, diz o contexto, no antigo Oriente Próximo. Uma criança era desmamada bem mais tarde que hoje. Por que bem mais tarde que hoje? Essa expressão declara. Porque hoje é orientado, segundo o Ministério da Saúde, que uma mãe amamenta a criança até os 2 anos. Depois disso é que ela dê outros alimentos. Em Israel, ou no Médio Oriente, ou no Oriente Próximo, uma criança era desmamada bem mais tarde que hoje. Esse fato é sugerido não apenas pelo presente contexto, mas também por uma referência que se encontra no livro apócrifo, chamado 2 Macabeus, isto no capítulo 7 e no verso 27, que diz assim: por 9 meses te trouxe em meu seio, e por 3 anos te amamentei. Então, a criança era amamentada até os 3 anos. E foi assim que Ana fez com Samuel. Amamentou-o até os 3 anos e, após isso, ela subiu a Siló com o seu marido e foi cumprir o voto que tivera feito ao Senhor. Porque ela disse a Deus em sua oração, se Deus lhe desse um filho, após desmamá-lo, ela o levaria à casa do Senhor e ele ia ser criado ali e todos os dias da sua vida ia ser para servir ao Senhor. E assim Ana cumpriu o seu voto. Ela, o marido, a criança subiram à casa do Senhor e eles adoraram a Deus. Ainda vou ler o canto ou a oração de Ana, que diz assim: então Ana orou assim, lá em Siló, lá no momento que ela foi levar Samuel para ser criado na casa de Deus. O Senhor Deus encheu meu coração de alegria por causa do que ele fez. Eu ando de cabeça erguida, estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele. E não há nenhum protetor como o nosso Deus. Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus, que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Os que antes estavam fartos agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz 7 filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. Rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus, o Senhor. Ele construiu o mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão. Pois ninguém vence pela sua própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro. Ele dará poder ao seu rei e dará a vitória a esse rei que ele escolheu. Fecha esse texto dizendo: então Eucana voltou para a sua casa em Ramá, mas o menino Samuel ficou em Siló, no serviço de Deus, o Senhor, como ajudante do sacerdote Eli. Então, os versos de 1 a 10 do capítulo 2 é a oração de Ana, agradecendo a Deus por ter lhe dado Samuel. Você, filho, tem louvado a Deus por sua mãe? Você, mãe, tem agradecido a Deus por Deus ter te abençoado e o teu ventre ter sido um ventre que gera e que traz vida, segundo a vontade de Deus? E que, para a glória de Deus, você não é uma mulher envergonhada. Pelo contrário, você é uma mulher honrosa, porque era honra trazer à existência um filho. Por isso, Ana se pôs no altar do Senhor, para que o Senhor tivesse misericórdia dela, tirasse dela a aflição, a tristeza, e também a exaltasse,
Pois, como nós lemos o texto, Penina, que era sua rival todos os anos, quando a casa de Eucana subia a Siló para adorar a Deus, ela irritava Ana, por Ana não ser mãe. Mas Ana se prontificou no altar do Senhor, derramou a sua vida, o seu ser, a sua amargura, a sua aflição. Deus ouviu a sua oração. E aquela mulher que antes era amargurada, agora se torna uma mulher alegre e feliz. E ela declara que aquela que não tinha filhos, Deus concedeu que tivesse 7. Que o Senhor seja louvado através desse exemplo de mãe. E que você que é mãe, exalte e glorifique a Deus pelo privilégio de ser mãe. E você, filho, honre essa que aprove a Deus te dar como mãe. Ela é ditosa, ela é digna de ser respeitada por você em todos os dias da sua existência. Porque mesmo que Deus a chame, ela não deixa de ser tua mãe. Louve e glorifique a Deus pela existência de sua mãe. Por aquela que aprove a Deus que do ventre dela você viesse à existência. Nesse momento eu louvo a Deus, porque aprove a Deus a Maria Isabel, que recebeu o nome de Maria Isabel Araújo, o Araújo, nome do meu pai, para que através deles dois ela pudesse trazer ao mundo 10 filhos, que são chamados Luiz, José Carlos, Antônio, João e Carlos Filho. 5 filhos homens. Depois deles vieram 5 filhas, Fátima, Maria José, Zélia, a que vos fala, Teresa e Geralda. Eu louvo a Deus pela vida dela, porque deixou um exemplo que merece ser lembrado em toda a minha caminhada e na caminhada de todos os meus irmãos. Eu louvo a Deus porque ela nos educou amando a Deus, educou amando ao próximo, e que todos louvasse e exaltasse ao Senhor em sua existência. Para a glória de Deus, hoje já se encontra com Deus, ela e 2 de seus filhos, mas os que se encontram ainda aqui na terra aprenderam com ela que deve-se buscar em primeiro lugar a Deus, honrar e glorificar aquele que era, que é e que há de vir. Que você, filho, aprenda com sua mãe, que é precioso honrar e glorificar a Deus, porque Deus o criou para o louvor da sua glória. Se você até hoje não aprendeu isso e lembra só nesse dia de dar um presente material à sua mãe, não deixe de fazer isso, mas acima de tudo, honre, que ela seja lembrada por você, filho, de forma sublime, de forma que exalte e glorifique a Deus o Todo-Poderoso. Pois Ana, ela honrou a Deus o Todo-Poderoso, ela cumpriu o seu voto diante do Senhor, e Samuel foi criado na casa de Deus para louvar e glorificar a Deus em toda a sua existência. Que você, em toda a sua existência, filho, honre e glorifique a Deus com a sua vida, com o que você faz, porque a palavra nos ensina, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus abençoe todas as mães, seja ela mãe biológica, seja ela mãe de coração, seja ela mãe de oração. O ser mãe é sublime. Que Deus a abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.